Filipenses capítulo 1, a partir do verso 27 até o verso de número 30. Vamos então dar ouvidos à santa palavra do Senhor que nos fala nessa manhã. Diz assim a palavra do Senhor: Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu, indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Amém, meus irmãos, até aqui a leitura da santa palavra do Senhor. Vamos mais uma vez curvar as nossas frontes, invocar o nome do Senhor em oração. Santo eterno Deus e Pai, Senhor da igreja, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos é o teu nome. Pai, nos achegamos na tua presença com um propósito expresso de te adorar, pois o Senhor é digno de receber honra, glória, força e majestade. E assim, ó Pai, rendemos ao Senhor o sacrifício de lábios que confessam o teu nome. Pai, lhe pedimos que o louvor que ora rendemos ao Senhor, o culto que ora prestamos ao Senhor, seja aceito em nome do teu Filho. Que possamos ter comunhão contigo, como já oramos no início e continuamos a orar, pelo auxílio do teu Espírito que habita em nós. Confessamos ao Senhor os nossos pecados mais uma vez. Reconhecemos a nossa indignidade, o nosso demérito, o nosso pecado, a nossa iniquidade, de que não há justo nenhum sequer, não há quem faça o bem, nem ao menos um. Porém confessamos que há um, que há o Cristo, o Messias, o nosso Salvador, o nosso Senhor, e por isso hoje estamos aqui, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para proclamar o nome de Cristo e este crucificado. Pai, agora que nos chegamos ao momento da profecia, ao momento onde abrimos a tua palavra para ouvir a tua voz, a tua instrução que vem dos céus, para o teu povo, para nos guiar pela verdade, pela justiça, como cantamos nos Salmos. Lhe pedimos que o Senhor seja duplamente misericordioso para conosco, não só nos dando a tua palavra com fidelidade pregada, mas sobretudo uma disposição de fé para receber a tua palavra com inteireza, com submissão, com uma ansiedade de alma, ó Pai, para sermos consolados, confrontados, exortados, sermos guiados pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Pai, tem misericórdia daqueles que ainda não te conhecem. O nosso mais profundo anseio é ver toda língua confessar que Cristo é Senhor. Lhe pedimos que todos aqui possam, com a maior sinceridade, auxiliados pelo teu Espírito, que é quem dá fé e verdadeiro arrependimento, possam em uma só voz, com uma só alma, um só Espírito, confessar a mensagem da cruz. Tem misericórdia dos fracos, dos cansados, dos oprimidos, dos desanimados. Exorta, ó Pai, os desleixados.
os fracos na fé, para fortalecê-los, para dar força aos seus joelhos trôpegos. Anima o aflito. Pai, sustenta a cada um. Todos temos necessidades diferentes, passamos por circunstâncias as mais diversas, mas a nossa necessidade é única, é conhecer o Teu Filho, é termos mais de Cristo, mais dele, mais da sua morte, mais da sua ressurreição, mais das suas palavras, mais do seu Espírito, e assim, ó Pai, estarmos prontos para enfrentar qualquer situação, aprendendo com o apóstolo Paulo a viver para Cristo e tendo a morte como fonte de lucro. Abençoa, ó Pai, a pregação da palavra. No pregar e no ouvir, possamos ser auxiliados pelo Teu Espírito, que é o verdadeiro expositor da palavra. Nos submetemos então assim à Tua vontade e oramos todas as coisas em o nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, estamos expondo a carta de Paulo aos Filipenses, e temos visto que nessa carta o apóstolo tem, dentre vários objetivos, um deles é fortalecer o ânimo dos filipenses. Eles estavam passando por um momento de grande luta, de grande perseguição. Paulo em Roma estava sofrendo, em cadeias. Os filipenses em Filipos também não estavam experimentando um momento de tranquilidade, pelo contrário, passavam por aflições, por provas mais variadas, testando a sua fé. Era o momento do governo de Nero, o imperador de Roma, grande tirano, violento, que poucos anos após essa carta ter sido escrita, intensificou a perseguição para contra os cristãos, exigindo de todos que o reconhecesse como Kyrios, como Senhor Supremo. Obviamente os cristãos não se conformavam a essas demandas, e assim a perseguição intensificava. E Paulo queria, dentre muitas coisas, fortalecê-los para esse momento de dificuldade. No versículo final dessa sessão que lemos, Paulo reconhece essa situação de dificuldade, dizendo assim: pois tendes, ó Filipenses, o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Filipenses, vocês viram a luta que eu passei em Filipos? Ouviram falar das minhas cadeias, das minhas aflições em Roma, e agora têm ouvido pela minha própria pena, pelo relatório que lhe passo, a respeito das grandes lutas que passo. E esse é o mesmo combate que vocês estão passando. É a mesma aflição, a mesma aprovação, e assim vocês precisam estar preparados. O apóstolo Paulo, então, nessa carta, tenta e consegue, acreditamos pelo Espírito, preparar os crentes para esse momento de grande aflição, e ele tem feito de várias maneiras até aqui. A primeira forma como ele tem preparado os crentes, que já consideramos as nossas exposições anteriores, foi dando esse relatório extenso da sua própria situação em Roma, começando do verso 12 até o verso de número 26. Paulo mostrou o seu próprio exemplo, ele falou a respeito das coisas que lhe aconteceram, e lhe deu a sua própria perspectiva, como ele encarava aquela aflição pessoal, que tudo que estava lhe acontecendo era para o progresso do Evangelho, e que caso ele vivesse, ou caso ele morresse, debaixo do juízo e da condenação romana, ele se alegrava, assim sempre regozijava, porque para ele o viver é Cristo, e o morrer é lucro. E assim, falando da sua própria experiência, e falando de que maneira ele encarava aquela situação, sempre olhando pela perspectiva da cruz, sempre encarando os fatos, e respondendo, reagindo às circunstâncias à luz do Evangelho, Paulo queria que os filipenses adotassem a mesma postura. Mas agora Paulo passa para uma nova seção da carta. Ele conclui esse relatório da sua situação em Roma,
e passa, a partir do verso 27, entrando pelo capítulo 2, a dar uma exortação direta aos filipenses, dando instruções específicas de como eles deviam estar preparados para enfrentar essa fase difícil de perseguição. E ele faz essa exortação extensa, toda debaixo dessa frase que lemos aqui no início do verso 27. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Paulo queria fechar as arestas. Paulo queria preparar os crentes para a batalha, que eles estivessem equipados. E é esse o padrão, é essa a estrutura básica da sua exortação, para que os crentes aprendam a viver de modo digno do Evangelho de Cristo. E assim então ele vai dar não só essa instrução geral aqui no verso 27, mas instruções específicas, que vai até o verso 18. E o importante de tudo, que Paulo vai falar mais adiante, é que o que está em jogo não é propriamente a integridade dos filipenses, talvez a integridade física, por perseguição da espada de Roma, ou integridade moral, por sofrer calúnias, ter os seus bens confiscados. O que estava em jogo, naquela situação onde eles passavam, e Paulo passava também em Roma, era o próprio Evangelho. Pois eles eram convocados, como lemos no final do verso 27, a lutar juntos pela fé evangélica. O que estava em jogo, como Paulo falou da sua situação em Roma, era o avanço, o progresso do Evangelho. O que importa, diz Paulo, é que Cristo, de qualquer modo, quer por pretexto, quer por verdade, fosse pregado, fosse anunciado, que o Evangelho crescesse e fosse pregado com poder, com fidelidade, e assim o império das trevas fosse derrotado, fosse minimizado, fosse vencido pela mensagem da cruz. E meus irmãos, essa palavra é tão relevante para nós. Embora não somos tentados, eu acredito, a professar ou a confessar com os lábios que Nero é Senhor, vivemos em momentos diferentes, somos tentados ou pressionados em outros sentidos. É bem verdade que existe a igreja perseguida, embora aqui no Brasil, por enquanto, ainda passamos ou gozamos de uma certa liberdade de adoração. Existem, e os irmãos devem estar cientes disso, hoje, pelo mundo afora, aquilo que chamamos da igreja perseguida, que é pressionada a renunciar a Cristo, a renunciar à palavra, que é pressionada a abandonar o viver de modo digno do Evangelho de Cristo. E eles devem estar firmes na mensagem da cruz. E nós também, meus irmãos, somos pressionados pelo materialismo, pressionados pela ideologia do consumismo, pressionados por mentalidades e ideologias da nossa geração que tentam quebrar as algemas do Senhor e do seu ungido, querendo estabelecer o seu próprio modo de viver, sem regras, com libertinagem, reformulando o conceito de família, relativizando todos os conceitos, abandonando a confissão absoluta de um Deus. E meus irmãos, essa palavra é não menos relevante para nós do que era para os filipenses. Toda palavra é relevante, sabemos disso. Mas aqui está algo especial para nós. Precisamos estar preparados para a batalha. E assim Paulo então dá essa exortação que será para nós também. A exortação, como já mencionamos, segue esse tema: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. Essa é a exortação geral que ele usará para depois destrinchar. No restante do verso 27 até o final do verso 30, ele fala desse viver digno para com os de fora, para com os opositores, para com os inimigos e adversários. A partir do verso 1 do capítulo 2, ele fala do viver digno do Evangelho para com os de dentro, para com os próprios irmãos. E mais adiante, do verso 5,
ou digo, a partir do verso 12 do capítulo 2 até o verso 18, Paulo fala do viver digno para consigo mesmo, do viver digno no seu próprio coração. E assim, então, vamos começar meio que uma minissérie dentro de Filipenses, intitulado O Viver Digno para o Evangelho de Cristo. E hoje, meus irmãos, queremos apenas considerar essa exortação geral, esse princípio de vida, o tocar da trombeta, o primeiro comando que Paulo instrui ou dá, a exortação para as igrejas dos Filipenses e a nós, para vivermos, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Essa será o nosso tema e a nossa consideração. Primeira frase do verso 27. Meus irmãos, como já consideramos aqui, em primeiro lugar, o que Paulo instrui os filipenses era considerar a situação deles, ou a condição deles espiritual, relacionados e unidos a Cristo, e assim refletir a implicação disso para a vida. Paulo, como já falamos, não está meramente preocupado com as ameaças, não está preocupado com aquilo que vai acontecer aos filipenses propriamente dito, mas Paulo, sobretudo, está preocupado com a postura dos filipenses para com aquela situação. Ameaças, adversários, perseguições, provações, é uma constante da vida cristã. E Paulo sabe disso, ele já falou em outras situações, outras cartas, que escrevendo a Timóteo, que aquele que quer seguir ao Senhor Jesus Cristo e viver piedosamente será perseguido. Então essa não é a preocupação de Paulo, a perseguição, o sofrimento. A preocupação de Paulo era de que modo os filipenses iriam viver e reagir diante disso. A conduta dos filipenses. Paulo também não estava muito preocupado especificamente com essa igreja, com relações a questões doutrinárias. Os filipenses aparentemente compreendiam o Evangelho. Eles compreendiam claramente o que era a mensagem da cruz, o que era a graça, o que era o perdão, a reconciliação, expiação, perdão de pecados, a fé como dom de Deus, e abraçavam a Cristo para receber os seus benefícios. Diferente das igrejas, por exemplo, dos Gálatas, que haviam distorcido o Evangelho e abraçado um outro Evangelho, os filipenses compreendiam o que era o Evangelho. O apóstolo Paulo chega a falar no capítulo 1, no verso 5, que eles eram cooperadores do Evangelho com Paulo. Eram sócios de Paulo na causa do Evangelho. Mas o que Paulo precisava exortá-los não era propriamente a compreensão do Evangelho, mas a conduta do Evangelho, a exigência do Evangelho para a nossa vida. Qual é o viver do Evangelho? E assim Paulo exorta viver acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. O que Paulo quer que eles compreendam é que o Evangelho é tão glorioso, o Evangelho é uma mensagem tão sublime, a ponto de que aqueles que confessam o Evangelho, abraçam como sua confissão de fé, sua esperança para a vida eterna, devem ter uma vida, uma conduta compatível com a dignidade e mensagem da cruz. Eles devem ser dignos do Evangelho. Precisamos compreender o que Paulo não está dizendo aqui. Paulo não está dizendo que os filipenses devem se tornar dignos e merecedores do Evangelho, que pela sua conduta íntegra, pela sua vida de boas obras, justa e santa, eles vão de alguma maneira se tornar merecedores do Evangelho, de modo que esse viver seria um pré-requisito para se tornarem participantes do Evangelho. De maneira nenhuma. Meus irmãos, todos compreendem isso, eu creio, mas precisamos enfatizar que todos nós somos indignos do Evangelho. Não há mérito algum em nós, porém há demérito, há indignidade. Como lemos em outra passagem, depois de vivermos com fidelidade ao nosso Senhor, no final de tudo, iremos confessar, somos meramente servos inúteis.
porque fizemos aquilo que nos foi mandado meramente. O Evangelho não tem como ser merecido, não tem como ser comprado, adquirido. Nenhum de nós pode viver para chegar no nível de conquistar o Evangelho. Não é isso que Paulo está dizendo. Porém, o que Paulo diz é: tendo recebido o perdão de pecados na condição de indignos, tendo recebido o Evangelho da reconciliação de pecadores com Deus, na condição de não merecedores, precisamos agora refletir no nosso viver, na nossa conduta, uma postura que é minimamente compatível, consistente, coerente com a mensagem da cruz. Precisamos viver de forma digna do Evangelho de Cristo. Meus irmãos, todos observamos e olhamos aqueles que são militares, que servem numa corporação militar ou um policial. São homens que ocupam uma posição de honra, de dignidade, do seu ofício, do exercício da lei, homens respeitados. Vemos isso claramente, não tanto aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos isso é evidente. Há feriados só para comemorar, só para honrar aqueles que vestem a farda, que se arriscam na sua vida. E esses homens que ocupam essa posição devem se portar de forma digna, e existem padrões de conduta para aqueles que são militares, que tocam vários aspectos da sua vida, até o seu cabelo, o seu corte de cabelo deve ser feito de tal maneira que seja compatível com a sua posição. Sua roupa deve estar finamente passada, sem rugas, sem amassados. Devem ser homens que honram o horário, compromisso. Seu comportamento deve ser ilibado, irrepreensível, de modo que a sua conduta, a sua postura, especialmente quando fardado, deve refletir a dignidade do seu ofício de representante da lei e da justiça. E, meus irmãos, como crentes, como aqueles que confessam o Evangelho de Cristo Jesus, nós somos representantes de algo muito mais sublime do que a lei. Somos representantes da graça do Senhor Jesus Cristo no Evangelho da cruz. Oficiais do reino de Deus. Temos a honra de ter o nome de Cristo sobre os nossos lábios, de sermos chamados adoradores do Deus triuno. O apóstolo João fala que recebemos da parte de Deus o poder de sermos chamados filhos de Deus. Temos o título de justos. Todos nós conhecemos a nossa vida. Todos nós conhecemos que na nossa essência a justiça passou longe. Mas tendo recebido o Evangelho, temos a honra, o privilégio de sermos chamados pelo Senhor de os justos, os santos da terra. Mais do que isso, somos feitos templos do Espírito Santo, habitação do Deus Altíssimo que habita em nós, de modo que todo crente é um representante da graça de Deus, e o que se espera de nós é que a nossa vida, em todos os seus aspectos, reflita algo da dignidade do Evangelho da graça de Deus. E assim, meus irmãos, nesse primeiro ponto que eu quero enfatizar os irmãos e levar os irmãos a refletir, é considerar a glória do Evangelho de Cristo, a glória da mensagem da cruz. Meus irmãos, nós sabemos que servimos a um Deus grande e temível, um Deus que é infinito, majestoso em todos os seus atributos. Muitos desses atributos vemos refletidos na criação, na gloriosa criação que Ele fez. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam a obra de suas mãos. E ao contemplar tudo o que Ele fez, ficamos que extasiados pela glória de Deus.
Porém, meus irmãos, o local ou a maneira que Deus expôs a sua glória de forma mais intensa, ou mais pura, ou de forma a refletir, ou a demonstrar, ou exibir de forma clara, inequívoca, o seu poder e a sua majestade, é no Evangelho de Cristo Jesus. Os irmãos devem se lembrar do episódio onde Moisés teve a oportunidade de falar com Deus, onde Moisés fez aquela pergunta, ou aquele pedido: Senhor, mostra-me a sua glória, revela-me o seu poder. A palavra glória, meus irmãos, é uma palavra muito especial. Quer dizer o peso de Deus, o lastro de Deus, aquilo que Deus tem de valioso. Me mostre a sua beleza, me mostre o que você tem de mais precioso. Foi o pedido de Moisés. E o que Deus mostrou para Moisés foi o seu Evangelho. Ele respondeu para Moisés: farei passar diante de vós toda a minha bondade. Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, diz o Senhor para Moisés. Isso é o Evangelho. O Evangelho da salvação soberana de Deus pela graça, prerrogativa sua. Quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, o Senhor mostrou o seu Evangelho. O apóstolo João coloca nesses termos: quando o Senhor Jesus veio à terra, ele fala: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. No Evangelho, todas as perfeições de Deus são manifestadas. A sua justiça, requerendo ou exigindo um pagamento perfeito para com o pecado, é manifestado no Evangelho, ao exigir a morte do seu próprio Filho. A sua santidade, que aborrece o pecado, odeia o pecado e não pode fazer vistas grossas, é manifestado no Evangelho. A sua autoridade para perdoar pecados, como juiz de toda a terra, é manifestado no Evangelho. A sua bondade que não tem fim, a sua completa longanimidade, como vimos na exposição de quarta-feira, é manifestada no Evangelho ao salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. As perfeições de Deus, os seus atributos, são todos manifestados no Evangelho. O Evangelho de Deus é a sua glória. Às vezes oramos assim: Senhor, mostra-nos a sua glória, revela-nos, Senhor, para nós. Eu não sei o que os irmãos esperam ter como resposta de tal oração. Talvez ver uma luz no céu, ver um milagre. A resposta de oração para ver a glória do Senhor é ver a dignidade do Evangelho, a beleza do Evangelho. O apóstolo Paulo fala que o Evangelho é o Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, em 2 Coríntios 4:4. Nesse capítulo, em 2 Coríntios 4, a partir do verso 6, Paulo fala o seguinte: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações. Para quê? Ele fala: para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E aí ele fala da nossa associação com esse Evangelho. Ele fala: pois temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus, do poder seja de Deus e não de nós. Somos vasos que carregam a glória de Deus, representantes daquilo que o Deus triuno, todo-poderoso, tem de mais valioso e precioso: a mensagem da cruz de Cristo Jesus. Vasos de barro. E o que o apóstolo Paulo nos fala nessa passagem é que sejamos vasos de honra e não vasos de desonra. Assim vivei de modo digno do Evangelho de Cristo. A nossa vida deve ser atraente, deve fazer com que o Evangelho de Cristo seja belo, seja atraente. Devemos viver de modo a refletir algo dessa glória, que é a glória de Cristo no Evangelho.
Tudo que fizermos deve revelar o quão glorioso, belo, majestoso, nobre, supremo é a mensagem da cruz. Enquanto não compreendermos o Evangelho, enquanto não compreendermos a dignidade de Cristo, que na cruz do Calvário o Senhor fez a demonstração de todo o seu poder, não poderemos viver de forma digna do Evangelho. Mas então, de que maneira devemos refletir essa glória? Paulo nos dá aqui a instrução, no verso 27. Vivendo como cidadãos dos céus. Meus irmãos, a palavra aqui, e aqui esse é o nosso segundo ponto, que é a consideração da nossa condição de cidadãos celestiais. O apóstolo Paulo aqui no verso 27 usa essa expressão, vivei, para falar da nossa conduta como crentes. Meus irmãos, a exortação do apóstolo Paulo para os crentes viverem de forma consciente do Evangelho não é algo novo. Ele repetiu isso inúmeras vezes nas suas cartas. Em Efésios 4:1 ele diz, andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Colossenses 1:10 ele fala, viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. 1 Tessalonicenses 2:12 ele fala, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. E todos esses versos que citamos, Paulo geralmente usa uma única palavra, é a palavra andar, no grego. Às vezes, a nossa tradução em português usa a palavra viver, vivermos de modo digno, mas no original, todas essas outras passagens, a palavra mesmo usada é a palavra andar, ou vamos nos portar, vamos nos conduzir na nossa forma de viver, no nosso andar, o Evangelho de Cristo Jesus. Porém, aqui em Filipenses, a palavra no original é uma palavra muito peculiar, que no português não temos a noção, não temos como observar. Ele usa aqui no português a palavra vivei. Mas o que Paulo diz aqui, usando uma palavra diferente das outras ocorrências, é a palavra que poderíamos traduzir da seguinte maneira, vivei ou portai-vos com dignidade, de acordo com a sua cidadania, de acordo com sua identidade celestial. A evidência para isso não só está na própria palavra do grego, mas mais adiante, no capítulo 3, no verso 20, o apóstolo Paulo usa novamente essa palavra, e fica mais evidente na nossa tradução, quando ele diz assim, no capítulo 3, verso 20, ele fala, pois a nossa pátria está nos céus. Essa expressão aqui, a nossa pátria, é a mesma do vivei, no verbo, a outra no substantivo, mas é a mesma palavra. De modo que devemos viver, devemos nos portar como cidadãos dos céus. E o motivo pelo qual o apóstolo Paulo usa essa forma de expressar, acreditamos, é uma referência à situação dos crentes em Filipos, dos crentes filipenses. Meus irmãos, Filipos era uma colônia romana. Era uma cidade que estava longe do Império Romano geograficamente, mas que tinha o status de colônia romana, de modo que aqueles que ali viviam gozavam dos privilégios de um cidadão romano, estavam debaixo da jurisdição ou do governo de Roma, tinham que pagar tributos, impostos romanos, tinham os privilégios romanos, e assim todo aquele que vivia ou em Roma ou numa colônia romana, geralmente tinha muito orgulho do privilégio de ser um cidadão romano. Os irmãos devem lembrar que Paulo, ele era um cidadão romano e em algumas ocasiões em Atos, ele invocou a sua cidadania romana para ter um certo privilégio no seu tratamento, no tratamento que seria dado a ele. E era, em certo sentido, uma honra ser um cidadão romano. E tal era a situação dos filipenses, uma colônia romana. E o que o apóstolo Paulo então fala aqui, e enfatiza para esses crentes e a nós também, era lembrar-nos ou enfatizar que vivemos numa colônia diferente, numa colônia celestial. A nossa colônia não é terrena, mas é um governo de Cristo. Não estamos nos céus ainda, que é a nossa pátria. Não estamos no local da nossa habitação final.
mas vivemos como peregrinos, pertencentes a uma outra cidade, que é a cidade dos céus. E estamos debaixo então de outra jurisdição, de outro governo, debaixo de novas leis, de um outro governante, e a nossa vida deve refletir essa cidadania que temos. Eu nunca estive numa colônia propriamente dita para ver isso acontecer. O Brasil foi uma colônia de Portugal por um tempo, mas não é mais há muito tempo, e nunca visitei uma colônia, mas visitei algo que era muito próximo daquilo que poderíamos chamar uma colônia, que foi um consulado. Enquanto eu morei nos Estados Unidos, tive a oportunidade, tive que ir para exercer a minha cidadania, emitir documentos no consulado brasileiro. E ao entrar no consulado brasileiro, estamos entrando legalmente em território brasileiro. Ali é um local onde a jurisdição é brasileira, onde as leis brasileiras equivalem. E logo quando você entra nesse lugar, a primeira coisa que vemos é um retrato do presidente da nossa nação, para nos lembrar que estamos ali debaixo de um governo brasileiro. É uma colônia brasileira, por assim dizer, é um consulado. E assim o que Paulo nos leva a refletir essa mesma situação de que somos colonos. Estamos debaixo do governo de outro, e o nosso viver deve ser digno, então, dos costumes, das leis e do governo do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro enfatiza essa mesma ideia na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 11, dizendo assim: amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões da carne. Nessa terra somos peregrinos. A nossa identidade principal não é aqui, não é o que pertencemos aqui, mas é a outra pátria. Somos forasteiros, estrangeiros, peregrinos nessa terra, e devemos viver como cidadãos dos céus. O nosso primeiro compromisso, e é isso que Paulo quer dizer, a nossa primeira aliança, nossa primeira forma de viver deve refletir a nossa cidadania celestial. Eu achei interessante um voto que deve ser feito quando alguém assume uma cidadania americana. Reflete muito bem aquilo que acontece quando alguém passa a ser cidadão dos céus. Quando um estrangeiro, alguém de uma outra nação, é naturalizado americano, ele tem que fazer um voto, um juramento. E eu gostaria de ler para os irmãos esse juramento, que reflete muito bem aquilo que nós devemos jurar em paralelo para com os céus. Diz assim: a partir de hoje, eu declaro sobre juramento que eu absolutamente e completamente renuncio e repudio toda aliança e fidelidade a qualquer príncipe, a qualquer potestade, estado ou soberania de nação estrangeira que eu estou sujeito ou tenho cidadania. Declaro que eu irei dar suporte e defender a Constituição e as leis dos Estados Unidos da América contra todos os seus inimigos, sejam domésticos e estrangeiros. Declaro que eu terei verdadeira fé e aliança a essa mesma nação. Declaro que eu irei usar armas a favor dos Estados Unidos quando a lei exigir. Declaro que eu irei servir as Forças Armadas dos Estados Unidos quando a lei exigir. Declaro que eu irei executar tarefas de importância nacional sob a direção civil quando a lei exigir. E declaro que eu assumo esta obrigação espontaneamente, sem nenhum tipo de reserva mental ou com propósito de evasão. Que Deus me ajude. Nessa declaração, esse novo cidadão renuncia qualquer aliança prévia que ele tinha. E assim é todo aquele que entra para a igreja do Senhor. Ao se tornar um crente, você está renunciando toda e qualquer aliança prévia com qualquer tipo de governo que esteja sobre você. Sobretudo, você é arrancado do império das trevas
da aliança com o maligno, da aliança com sua própria carne, para viver para si. E você agora assume completa e restrita, absoluta aliança, compromisso com o governo de outro, que é o governo do Senhor Jesus Cristo. Você agora declara que você está disposto a pegar em armas, por assim dizer, armas espirituais, para defender, sempre que a lei exigir, a soberania, o governo e a nação celestial a qual você se filia. E a verdade, meus irmãos, é que muitos, ao fazer esse juramento celestial, o fazem com reservas mentais, os fazem com dedos cruzados, sem uma disposição e interesse de alma verdadeira, confessando que espontaneamente está disposto a viver de forma digna do Evangelho de Cristo, considerando a sua cidadania, considerando todo o compromisso que deve exigir, que deve viver para Cristo. Muitos professam a fé com dedos cruzados, sem nenhuma intenção de renunciar a absolutamente nada, ou de renunciar muito pouco, ainda confessando que Ele é soberano, que Ele vai reinar sobre si mesmo, e que não irá aceitar o senhorio de Cristo. Meus irmãos, ser crente não é brincadeira. Ser crente não é algo casual. Não vivemos de forma informal a vida cristã. Estamos debaixo de juramento solene para viver debaixo do governo dele, porque o reino é dele. Entramos para o reino de Cristo e devemos viver a nossa cidadania, acima de tudo, por forma digna do Evangelho de Cristo. Se há duas coisas que traz grande tristeza a um coração de ministro, é a rejeição do Evangelho, em primeiro lugar, e em segundo lugar é a rejeição da vida do Evangelho. Ou em outras palavras, traz grande tristeza quando se rejeita o Senhor Jesus Cristo como Salvador, a mensagem da cruz que salva. Mas também é grande tristeza quando existe na igreja aqueles que professam receber Cristo como Salvador, mas o rejeitam como Senhor, que não estão dispostos a viver com dignidade o Evangelho de Cristo, a vida compatível com a cruz. Não querem negar-se a si mesmo, não aceitam a proposta para morrer para si, para renunciar tudo, absolutamente tudo, para viver com integridade nessa vida celestial. E é essa a exortação do apóstolo Paulo, para considerar que você é cidadão dos céus, que a sua pátria é o céu, é o reino de Deus, e que algo é esperado de você, que você reflita a dignidade e a glória da sua pátria, do seu governante que é Cristo, em todos os aspectos da sua vida. E em terceiro lugar, meus irmãos, Paulo, queremos considerar não só a glória do Evangelho, não só a nossa condição de cidadãos, mas queremos considerar a forma como Paulo coloca aqui essa instrução, que é na forma de uma exortação. O que Paulo coloca aqui nesse verso 26 não é uma sugestão. Paulo não coloca um conselho de amigo ou uma opção para você, se quiser abraçar ou se quiser não abraçar. O que Paulo coloca aqui é um imperativo, e é esse o verbo. O verbo vivei está no imperativo, é um mandamento, é uma ordem do Senhor Jesus Cristo. De modo que tudo aquilo que faz parte da sua vida, que detrai da dignidade do Evangelho de Cristo, deve ser removido, deve ser expurgado, deve ser tirado por completo. Caso contrário, estamos vivendo em desobediência e em rebeldia para com o Senhor e soberano das nossas vidas. Vivei, vivam, eu vos ordeno, Senhor Jesus Cristo, ordeno, aquele que tem prerrogativa sobre a vida, aquele que tem direito para determinar como você deve viver, ordeno que viva de forma digna do meu Evangelho, a refletir algo da minha glória, que de forma absoluta eu refleti na cruz do Calvário. É uma exortação ou um imperativo que está no presente. No grego isso quer dizer que é uma exortação contínua. Não é algo que você faz esporadicamente, aos domingos, na presença dos irmãos,
mas é uma ação contínua que deve ser a todo tempo. A sua vida deve ser caracterizada dessa maneira, em qualquer circunstância. Veja que Paulo enfatiza isso no restante do verso 27, quando ele fala que, dando a exortação, ele fala que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito. Na minha presença ou na minha ausência, sob a minha vigilância pastoral apostólica ou ausente da minha vigilância pastoral apostólica, em qualquer circunstância, você viva de forma digna do Evangelho de Cristo. Meus irmãos, a vida cristã não é uma vida de aparências. Geralmente temos muito cuidado sobre a nossa conduta nas assembleias solenes, debaixo dos olhos dos ministros da palavra, dos presbíteros, em locais públicos, mas temos a mesma conduta, o mesmo zelo em privado, em família, no trabalho, na internet, em qualquer lugar. Temos uma vida consistente, vivendo sempre, em toda e qualquer ocasião, dignamente do Evangelho. É verdade, meus irmãos, que vivemos numa geração tal que até mesmo esse cuidado no viver público já se perdeu. Muitos não estão preocupados com as aparências, com as opiniões, vivem de forma relaxada, não têm reverência no culto, não respeitam nem a assembleia solene do Senhor Jesus, com zelo e com cuidado, chegando sempre no horário, atendendo para a situação solene do culto, via de regra. Porém, a igreja é o local onde a nossa conduta é a melhor. E se mesmo no culto a nossa conduta é relaxada, que dirá em privado? Meus irmãos, trazendo a ilustração novamente dos oficiais, de militares e policiais, nós já vimos algumas vezes no noticiário, pelo menos eu já vi, de flagras daqueles que são oficiais, estavam talvez no exercício do seu ofício, fardados, porém se comportaram de forma indigna. Foram filmados talvez com um celular, fazendo uma dança de forma que não era apropriada, ou se portando de forma a trazer vergonha à sua corporação, e tal postura não é tolerada. Abre-se um inquérito, abre-se uma investigação administrativa, muitos deles são punidos, porque em privado não se comportaram com dignidade. E foi descoberto a sua conduta indigna. Meus irmãos, quantas vezes é assim na vida do crente? Se pudéssemos flagrar com o celular ou ver em privado a nossa postura, teríamos que abrir muitos inquéritos, investigações administrativas. O apóstolo Paulo, falando aos Efésios, no capítulo 6, versos 5 e 6, ele fala aos servos, dizendo assim: servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, não servindo à vista as aparências, querendo ver-vos ou estando ausente, mas servindo sempre com integridade, no anonimato, em privado, sempre, até mesmo nos nossos pensamentos, nas nossas intenções do coração, devemos nos portar com dignidade. Thomas Watson, puritano, disse o seguinte, deu o seguinte conselho à sua igreja: segue a sinceridade. Sê o que pareces ser, diz Thomas Watson. Não seja como remadores que olham para o lado e rema para outro. Não olhes para o céu com tua profissão de fé, para então remar na direção ao inferno com as tuas práticas. Não finjas ter amor de Deus ao mesmo tempo que amas ao pecado. A piedade fingida é uma dupla iniquidade. Que teu coração seja reto perante Deus,
Quanto mais simples é o diamante, tanto mais precioso ele é, e quanto mais puro é o coração, maior é o valor que Deus dá à sua joia. O salmista disse sobre Deus: eis que te comprases na verdade, no íntimo. O viver digno do Evangelho deve ser consistente em todo momento. Em terceiro lugar, é uma exortação prioritária. Veja o que ele fala: vivei acima de tudo, antes de qualquer coisa. Isso deve ser a sua preocupação. Viver de forma digna do Evangelho. Essa expressão aqui, traduzida dessa maneira, acima de tudo, é simplesmente a palavra no grego. De forma que o apóstolo Paulo fala: unicamente. Lhes dou apenas um pensamento, uma preocupação de vida. Se você esquecer tudo que eu lhe falei, ou as instruções que lhe darei nos versos seguintes, guarde isso. Aqui está uma coisa que você deve prestar atenção em todo o tempo. Viva de forma digna do Evangelho. Meus irmãos, vivemos numa era onde há muitas opções, onde há muitas distrações, coisas que nos chamam a nossa atenção, o que requer o nosso tempo e o nosso investimento. É quase que impossível ter um foco único na vida moderna. A indústria do entretenimento oferece tantas opções para nós hoje em dia. Filmes, séries, redes sociais, que consomem horas e horas da nossa existência, mas Paulo fala: acima de tudo, tenha uma única preocupação na vida. Quero que você invista nisso em todo momento. Essa é a sua prioridade no viver. Que a sua vida seja digna do Evangelho de Cristo. A sua vida é assim? Você pode dizer honestamente que a sua preocupação diária, que você ordena a sua vida, que você organiza os seus afazeres, até mesmo o seu momento de descanso e entretenimento, de forma a trazer glória ao Evangelho de Cristo, a dignificar o nome do Senhor Jesus? Essa é, acima de tudo, a sua preocupação? Ou você serve a dois senhores? É uma exortação abrangente. Não é só uma exortação prioritária, mas é uma exortação abrangente que toca todos os aspectos da vida. E vamos ver isso nas próximas exposições. Fala a respeito do nosso trato para com os de fora. Tem implicações na nossa vida, em comunidade, como igreja, para com os de dentro. Tem implicações na sua própria vida espiritual, interna, mental para com o próprio Deus. Toca em todos os aspectos da sua vida. Mas, meus irmãos, eu queria enfatizar um ponto aqui a respeito dessa exortação. Ela é, acima de tudo, eu diria, uma exortação evangélica. O que quero dizer com isso? Quero dizer que é uma exortação de boas novas. É uma boa notícia essa exortação de que devemos viver de forma digna do Evangelho. Quando pensamos em exortações, em admoestações, em imperativos, geralmente pensamos em algo negativo. Algo que eu tenho que fazer, me negar, algo que terei que fazer com muito esforço. Um sacrifício que eu terei que fazer. Porém, meus irmãos, Paulo coloca aqui algo que é bom para nós. É uma boa nova ter que viver de forma digna do Evangelho de Cristo. O que Paulo exorta aos crentes é aquilo que ele tem para si mesmo. Ele já havia declarado que o seu viver é Cristo e o morrer é lucro. Para ele, essa era a sua vida, viver a todo tempo para o Senhor da sua vida, viver de forma digna do Evangelho de Cristo, a todo tempo servindo-nos para o seu Senhor. E isso, como vimos na exposição anterior, era a base para que ele pudesse dizer: sim, sempre, em todo tempo, me regozijarei. A despeito das circunstâncias da vida, mesmo que a faca esteja sobre o meu pescoço, mesmo que eu esteja no corredor da morte e em breve a minha vida seja ceifada, eu me regozijo, eu estou feliz e alegre, porque eu vivo para Cristo, porque a minha vida traz dignidade à mensagem da cruz,
como ele fala aqui no final do verso 20 do capítulo 1, que Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, como sempre foi assim. Cristo é engrandecido, Cristo é magnificado, e isso é boa nova, e isso é uma alegria, é um privilégio que temos, viver para Cristo. Veja o que ele fala no verso 29 dessa sessão, que recebemos o privilégio ou a graça de padecer por Cristo e não somente de crer nele. Viver para Cristo é uma graça, e por isso é um evangelho. Não é uma exortação legalista, para que agora você acrescente algo para fazer na sua lista de tarefas, para quem sabe ter algum mérito diante de Deus, mas é um privilégio. É um privilégio viver para o Senhor. A maior glória do evangelho, meus irmãos, falando a respeito de nós, não é ter os pecados perdoados. Ter o perdão de pecados é algo glorioso, não me entenda mal. Mas a maior glória do evangelho é ter o privilégio de ter a vida de Cristo em nós, de ter a imagem de Cristo restaurada em nós, de viver dignamente do evangelho de Cristo. Tanto a justificação quanto a santificação está aqui em vista. Na justificação, somos declarados justos, sem mérito algum, sem direito algum. Mesmo sendo injustos, recebemos essa declaração judicial, legal, de que você é reto. Mas na santificação, o Senhor efetivamente nos torna justos. Algo que era meramente declarativo e que tinha um valor importante, agora se torna real e prático, concreto nas nossas vidas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele fala que a esperança da glória é Cristo em nós. É Cristo em nós. E essa exortação é uma exortação evangélica. Vivei, acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo. E, meus irmãos, em conclusão, algumas aplicações. Eu poderia dizer que você é um cidadão típico dos céus. Você tem vivido a sua cidadania celestial com integridade. Quando pensamos nas diferentes nações, nas diferentes culturas, geralmente temos estereótipos. Um brasileiro é assim assado. O brasileiro típico tem determinados interesses, gosta de futebol, é uma pessoa extrovertida, tem uma certa aparência. De modo que, se fôssemos selecionar uma pessoa para representar a cultura brasileira, pegaremos uma pessoa que tem características específicas para nos representar. E assim é com cada nação. Poderíamos dizer então, ou nos questionar então, se somos esse típico cidadão dos céus. É assim a sua vida? Se fôssemos pensar em um grupo de pessoas que representam bem o que é viver no reino de Deus, viver debaixo do senhorio do Senhor Jesus Cristo, um cidadão exemplar, seria você selecionado? Meus irmãos, eu queria falar também aqui aos visitantes, àqueles que talvez pensam em se ajuntar à igreja de Cristo. Meus irmãos, a igreja não é uma mera associação de um grupo de pessoas que têm interesses mútuos, não é uma sociedade humana, não é um clube ou um local que você vem para se sentir bem. A igreja é uma colônia celestial. Essa colônia tem um rei. Nós somos súditos desse soberano Senhor. Ele tem ministros, representantes que governam em seu nome. Para entrar nesse grupo, basta, pela fé, receber o protocolo, que é o próprio Evangelho. É receber no Evangelho de Cristo a mensagem da cruz, que fala que Cristo morreu para salvar pecadores, deu seu sangue, pagou o escrito de dívida que estava sobre nós. Recebendo pela fé essa mensagem, essa promessa de perdão, entramos na comunidade, passamos a pertencer a este corpo, a este reino. Não é preciso pagar nada, não é preciso merecer nada, não é preciso ser dignos para pertencer à igreja.
Porém, existem leis que devem ser obedecidas. Devemos honrar o nosso viver. O apóstolo Paulo fala assim em Colossenses 2,6, ele fala: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Assim como temos recebido a mensagem de Cristo e o seu Evangelho, assim devemos andar nele, viver para ele. E se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, confessa e professa esse Evangelho, mas tem vivido relaxadamente, não trazendo dignidade ao Evangelho, mas trazendo vergonha, indignidade ao reino do Senhor. O remédio para tratar da sua situação, para que você passe a viver de forma digna do Evangelho, é refletir sobre a grandeza e dignidade do Evangelho na força do Espírito. O motivo pelo qual você vive dessa maneira não é porque você é fraco, pois todos somos fracos. O motivo pelo qual você tem vivido relaxadamente não é porque você precisa se esforçar mais, ser mais diligente, a despeito da necessidade de sim que temos de viver de forma diligente e zelosa. A raiz do problema, o cerne da questão, é que a falta de compreensão do Evangelho de Cristo Jesus. E não me refiro propriamente a uma compreensão intelectual. Não me refiro à sua capacidade de definir ou de explicar com precisão teológica de palavras, com nuance, o que é o Evangelho de Cristo. Mas falo a falta de compreensão espiritual, experimental, de dizer, ou de viver, ou de compreender a dimensão do amor de Cristo. E é isso que Paulo vai fazer mais adiante nesse mesmo capítulo. É trazer Cristo para a nossa consideração, a fim de nos incentivar, de nos encorajar e nos preparar para viver melhor para Ele. No verso 5 do capítulo 2 ele fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele irá falar da sua encarnação. Ele não fala da nossa fraqueza, da nossa falta de disposição, embora devemos nos estar dispostos com todo zelo para o serviço do Senhor, mas Ele nos traz a Cristo. Cristo é o remédio. Assim, se você quer crescer em santificação, sobretudo, de forma geral, de forma básica, iremos tratar dos detalhes, dos aspectos práticos nas próximas exposições, mas de forma fundamental, a pedra angular da sua santificação é a consideração de Cristo Jesus, do seu Evangelho e da sua significação. Considere mais, medite mais em quem Deus é, da sua grandeza, do seu poder, da sua infinitude. Medite sobre quem você é, na sua essência, da sua indignidade, do seu demérito, da sua miséria, da sua natureza corrompida. E medite sobre o que Deus fez no seu Filho para lhe alcançar como pecador miserável. E assim seja constrangido a viver dignamente do Evangelho de Cristo Jesus. À medida que crescemos na compreensão experimental e vital da fé, iremos crescer e fazer progresso na vida de piedade. O apóstolo Paulo, falando aos Gálatas, no capítulo 2, verso 20, ele diz o seguinte: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A vida de Paulo tinha um lastro na morte de Cristo, que é o cerne do Evangelho. Esse viver que agora tenho na carne, esse viver digno do Evangelho, como cidadão exemplar, ainda com meus pecados, ainda com minhas limitações e defeitos, mas vivendo dignamente do Evangelho de Cristo com integridade e santidade, vivo pela fé em Cristo que me amou e morreu na cruz por mim. Vivei, meus irmãos, acima de tudo, de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude. Amém. Meus irmãos,